Está começando o Up Entrevista aqui na Up TV, que é o seu programa diário de entretenimento. E a gente sempre leva para você, para sua família, assuntos diversos sobre bem-estar, economia. E olha, o tema hoje é muito importante. Ano novo, vida nova. Muitas pessoas pensam em, de repente, né, começo do ano, vou fazer um investimento, vou comprar um imóvel, vou trocar de casa, mudar de cidade, por que não, né? Só que será que esse é o momento? Será que o momento certo seria de comprar um imóvel ou talvez de investir? Por isso que a gente trouxe uma especialista no assunto, que é a Daiana Pantano, que ela é especialista em negócios imobiliários e vai trazer um pouco da expertise dela, do conhecimento dela pra gente, pra você de casa. Primeiro, muito obrigada pela sua presença. Eu quem agradeço, Nadine, obrigada Up TV por essa oportunidade de trazer um pouquinho do mercado imobiliário aqui para as pessoas, para as pessoas entenderem um pouco do que está acontecendo nosso no mercado, cenário, nosso cenário, né? Brasileiro, enfim, eu acho bem importante isso e nesse momento em especial. Maravilha. Primeiro, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que tem aí mais de 20 anos de experiência na área. A gente estava até brincando, mas como? Você começou criança? Começou com o quê? Com 9 anos? Não, eu costumo dizer que eu não entrei no mercado imobiliário, eu nasci no mercado imobiliário. Maravilha. Porque a minha infância toda foi marcada em construir a nossa casa própria. Olha. Então tudo na minha vida girou em torno disso e foi uma luta, anos e anos e anos para a gente conseguir a nossa casa própria. Então eu costumo dizer que eu nasci no mercado imobiliário. Perfeito. E aí depois de lá, uma das minhas formações, uma das minhas especializações é negócios imobiliários e sou especialista em investimentos, então eu gosto de trazer a questão dos investimentos para o mercado imobiliário, que na minha visão é o melhor investimento que existe. Então é uma junção bem legal, um casamento bem legal que dá o investimento com o mercado imobiliário. Perfeito. É bem joia isso. A gente tem ouvido bastante que a taxa Selic está alta. Isso interfere no mercado imobiliário? De que forma isso acontece? Sim, a taxa Selic interfere no mercado imobiliário e interfere em todos os outros mercados, né? A taxa Selic comanda todas as outras coisas. Então, quando a taxa Selic está alta, as taxas de financiamento imobiliário também sobem. E aí, inclusive essa semana, eu vi uma reportagem no portal UOL de um jornalista sugerindo que as pessoas não comprem agora por conta da taxa Selic que está alta. Isso no caso de financiamento? No caso de financiamento. E que a grande maioria das pessoas usam financiamento. Não compra agora porque a taxa Selic está alta. Só que eu discordo totalmente disso. Por quê? E aí ele dizia, guarda mais recursos para dar uma entrada maior. Então, assim, isso vai totalmente na contramão do mercado imobiliário. Por quê? Quando a taxa Selic abaixar, o que vai acontecer? As pessoas vão sair às compras e vão buscar mais imóveis. E a lei da oferta e da procura vai fazer com que os imóveis subam. E aí o que vai acontecer? Essa entrada que você ficou poupando não vai fazer sentido, porque o imóvel vai ter aumentado. Verdade. E nós temos um recurso bem interessante no mercado imobiliário que poucas pessoas conhecem, que chama-se portabilidade, que é bem parecido com a portabilidade dos celulares, né? O celular, você está em uma operadora hoje, amanhã você não quer mais, alguém te ofereceu um preço melhor, você vai no outro e troca a operadora. E no mercado imobiliário também tem isso. Hoje eu estou em um banco, amanhã a taxa Selic abaixou, e o outro banco oferece uma taxa melhor, eu vou lá e falo, olha, você me oferece uma taxa melhor? Sim, vem cá. E aí refaz o financiamento, normal, 100% das vezes as parcelas abaixam por conta da taxa mais baixa. E aí, então assim, compra agora, não perde a oportunidade, não perde o momento, né? Não adia o sonho. E quando a taxa baixar, faz a portabilidade e segue. Olha, porque se ficar poupando agora, depois o imóvel vai subir e não vai fazer sentido nenhum mais. Vai ficar elas por elas e às vezes você sai até no prejuízo, né? Exatamente. Então não espera a taxa baixar, não tem necessidade. As pessoas, a gente costuma falar no mercado imobiliário que é assim, não espera, melhor, as pessoas falam, espera para comprar. Não, compra e espera. Porque não tem, o melhor momento do mercado imobiliário é sempre o agora. Se encaixou na sua renda, encaixou, compra. Eu vou esperar para ver se acontece isso ou aquilo no mercado imobiliário. Não tem isso, porque o imóvel, você perde a oportunidade
passou, não volta mais. Então precisa sempre agarrar a oportunidade, passou, pega e vai. Então compra e espera, não espera e compra. Não faz sentido. Não faz sentido. Pra gente não faz sentido isso. Sensacional, verdade. Agora, né, ano novo, troca de governo, existe assim muitas inseguranças. Sim. E eu queria que você desse a sua opinião. Como é que você vê o mercado hoje? É o momento, né? Talvez esperar um pouquinho, alguns meses, para ver o que vai acontecer ou não. Aí entra na resposta, né? Não perca a oportunidade. Se surgiu, aproveita. Esse é um assunto bem polêmico. Polêmico, sim. Né? Nossa, esses meses atrás nós ouvimos aí muita bagunça por conta disso. Bastante. Mas eu vou responder de uma forma, vamos pensar em números históricos, né? Tá. Quando no primeiro mês do governo Lula, lá em 2007, nós tínhamos uma demanda imobiliária na casa de 40%. Depois, primeiro mês do governo Dilma, nós tínhamos uma demanda imobiliária de 39%. Segundo mês, segundo mandato da Dilma, né? Primeiro mês do segundo mandato da Dilma, 37%, depois Temer 26%, depois Bolsonaro 25% e hoje nós temos 29% de demanda imobiliária. O que é uma demanda imobiliária? É a quantidade de pessoas que pretendem adquirir um imóvel nos próximos 24 meses. Então, assim, a história nos mostra que o mercado imobiliário ele é um dos motores do PIB e governo nenhum pode ignorar isso. Sim. Então, existe aí um desconforto, mas isso aconteceu em toda a história, em todos os primeiros 100 dias do governo tem essa insegurança, mas Troca o governo, não importa qual seja. Historicamente sempre aconteceu sempre causa isso. E aliás, olha, no mês passado houve um saque recorde de recursos da poupança. Foram mais de 33 bilhões de reais sacados da poupança. Olha só. E grande parte disso veio para o mercado imobiliário. Então, assim, além do mercado imobiliário ser um dos motores do PIB, essa questão da insegurança e tal, não dá para os governos ignorarem isso. O mercado imobiliário, o imóvel, é um investimento mais seguro que existe. Então, em época de incerteza, compra o imóvel. Né? Exatamente, não tem como tirarem isso de você depois que você comprar o seu imóvel. É o investimento mais seguro que existe, porque a garantia do imóvel é ele mesmo, e ele está lá, ele é sólido. Então, tem certeza, compra imóvel e tá tudo certo. Como que você acha, né? Então, tirando essa questão da incerteza, como você falou, sempre acontece no começo de qualquer governo, né? Sempre. O que a gente pode esperar para 2023 nesse cenário? O mercado em 2023 vai continuar aquecido, o mercado está aquecido. O Brasil tem um déficit de moradia muito grande, são quase 15 milhões de pessoas que pretendem comprar imóvel dentro desses 24 meses. E a volta do programa Minha Casa Minha Vida vai dar um combustível maior aí nesses motores. E aquele boom que teve nos insumos, né, um aumento, né, enorme nos insumos da construção civil, já está se normalizando. Então, isso tudo ajuda a fazer com que a demanda e com que o mercado em 2023 se permaneça aquecido. Então, vai continuar aquecido. Vai ser bom. Eu lembro que nós conversamos no começo da pandemia. Falando sobre as pessoas que saíram de São Paulo com essa questão do home office, saíram de São Paulo procurando qualidade de vida e vieram para o interior. Você acha que isso continuou, virou meio que um modus, assim, as pessoas estão buscando interior mesmo agora não tendo mais essa questão da pandemia, está mais tranquilo? Agora deu não digo uma acalmada, uma normalizada, né? Então quem tinha que vir já veio, então agora a demanda é uma demanda mais sadia, não é aquela demanda desesperada. Porque estava assim, existia-se uma demanda desesperada de sair de São Paulo, porque não fazia mais sentido ficar lá. Vivia todo mundo de home office, em lugares que as pessoas nunca tinham parado para olhar para dentro das suas casas, porque só chegavam e dormiam. Então, se a cama estivesse ali, estava tudo certo. Então, começaram a olhar muito para isso. Então, agora estabilizou. Então, agora essa demanda atual, eu penso que é uma demanda mais sadia do que essa demanda que veio por conta da pandemia.
E aí as pessoas já se acostumaram. Quem teve que voltar para São Paulo, a grande maioria está no híbrido. Então tem uma. Então essa loucura que aconteceu lá em 2020, 2021 acalmou. Agora as coisas são mais saudáveis, estão mais normais. Mas a busca pelo interior, diante da pandemia, né, aumentou. Sim, sem dúvida, sem dúvida. As pessoas querem fugir um pouco, né, da doideira de São Paulo. Eu acho que foi um susto, assim, para o pessoal pensar mais na qualidade de vida, Sim, curtir com a exatamente, família, né, exatamente. buscar uma casa que trouxesse um pouco mais de aconchego e não só um dormitório, né? É normal. As pessoas tinham, apesar de que a tendência para o futuro é que as casas fiquem menores, porém com mais área de lazer. Então as pessoas têm olhado muito para o quintal, dado muito mais valor ao verde. Nós passamos aí uma fase que as pessoas queriam, não, concreta, põe piso, põe... Sim. Agora não, o verde é super importante nas casas. Então quanto mais verde se tem, mais valor as pessoas dão. A gente tem um movimento aí dos corretores de alto padrão, falando que para os construtores, menos área construída e mais verde nas casas. Porque eles constrói tudo e deixa um espaçozinho de piscina e não tem lugar, de repente, para as crianças brincarem, tudo, apesar de ser uma casa grande, um terreno grande, esquecem disso. Então, menos área construída e mais verde, que o verde é vida, né? É vida, é verdade. Muito melhor do que o concreto. Com certeza. É bonito isso. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente volta daqui a pouco com muito mais informação. Não saia daí. Estamos de volta com o Up Entrevista, hoje falando sobre o mercado imobiliário nesse ano de 2023, com uma especialista no assunto, que é a Dayana Pantano. E a gente estava falando no bloco anterior como a pandemia e como o momento que nós vivemos nos últimos 2, 3 anos mudou até a forma da construtora construir casas e apartamentos pensando em ter mais verde, mais área de lazer. Que interessante isso. É uma tendência e a nova geração vem muito pensando no meio ambiente. Eles estão muito focados nisso. Sim. E a questão de menos construção e mais área verde traz também isso, né, para dentro das casas. E isso encarece porque a gente tem notado que parece que os números, né, os valores aumentaram demais do ano passado, dos últimos anos para agora. Então, qual a explicação para isso? Na verdade, assim, os imóveis não estão caros, tá? Os imóveis estão se valorizando assim como se valorizaram a vida toda. Então, eu posso trazer vários motivos para isso. Por exemplo, a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades humanas. Então, a base da pirâmide, a segunda camada da base da pirâmide é a segurança. E a segurança é a moradia. Sim. Nós não vivemos sem... Por exemplo, se você for viajar, qual que é a primeira coisa que você procura? Onde ficar. Estamos na moradia, na questão da segurança. Então, a gente traz a moradia como uma necessidade, né, do ser humano. Sim. E aí, pensando nisso, vamos imaginar... em questão de urbanização da terra, né? Às vezes fala, pô, Dayana, que louco isso. Não, não é louco. Gente, a população cresce todos os dias. Sim. A quantidade de pessoas que nascem é maior do que a quantidade de pessoas que falecem. Sim. Então a população cresce todos os dias. Isso traz o quê? Uma demanda imobiliária. E aí quando você pensa em questão de urbanização da terra, a coisa vai ficando escassa. A gente não gosta de falar de escassez no mercado imobiliário porque o imóvel é o item mais caro que uma pessoa vai comprar na vida. Verdade. Talvez ela fique pagando até por 30 anos, uma vida toda. Então, é difícil falar de escassez em uma coisa tão importante. Mas quando a gente pensa em urbanização da terra, o espaço está ficando escasso. Verdade. Existem algumas cidades, Nova York, não tem espaço. Não tem mais. Então, cara... percebe como o imóvel não é caro, o imóvel está se valorizando por uma série de motivos. Sim. Quando a gente pensa na questão digital, tudo é substituído, a grande maioria das coisas está sendo substituído pelo digital. Verdade. A moradia. Não tem como. Não vai ser substituída pelo digital nunca. Então a moradia tem que existir, a nossa segurança está na moradia. Um outro exemplo, casamento. Casamento traz demanda imobiliária. Divórcios. Também. Que cada dia é mais fácil, né?
ter divórcios. Então, também traz uma demanda imobiliária. E tem um ponto importante que eu gosto sempre de trazer isso. Existe um termo que chama-se endowment effect, que é o efeito que nós temos em valorizar aquilo que é nosso. E aí, às vezes a pessoa quer vender um imóvel e a pessoa chama um corretor. O corretor vai no imóvel e avalia o imóvel por X, por exemplo. Mas aí o proprietário do imóvel fala, não, eu não quero X. Eu quero mais. 1/3 a mais do que o corretor avaliou. Por quê? Ah, mas porque a minha família viveu aqui a vida toda, porque a minha mãe pintou essa parede. É valorizar aquilo que é dele e que não faz sentido para quem vai comprar. Então ele está trazendo um valor emocional em algo que para quem vai comprar, esse valor emocional do vendedor não faz sentido para o comprador. Então por isso é importante procurar bons profissionais e confiar no que o bom profissional está avaliando o imóvel. Porque não faz sentido, chama o bom profissional avalia e não, eu quero mais. Porque eu tenho um valor sentimental nesse imóvel que não faz sentido para quem vai comprar. Então, isso destoa um pouco e é importante as pessoas entenderem isso. Mas eu gosto muito de dizer que imóvel não está caro. Se valoriza desde que o mundo é mundo. Né? Maravilha. E com esse pensamento, o que a gente deve... Vou comprar um imóvel. Planta ou pronto? Planta ou pronto? É uma boa pergunta. Depende do momento, depende da necessidade. Quando a gente compra na planta, por exemplo, às vezes... A grande maioria das pessoas que compram na planta usam o financiamento imobiliário. E aí, como é que funciona? 70% enquanto constrói e 30% de financiamento imobiliário. Então, quem está comprando usa só 30% do recurso próprio. E aí, quando a gente pensa em valorização, a gente pensa em valorização só em cima dos 30%. Então, a valorização, o retorno é maior, porque você pôs menos recurso próprio, né? Em compensação, tem um tempo para isso ficar pronto e para você começar a usufruir do imóvel. E aí o pronto, você compra já, você já pode mudar no caso de repente que estiver comprando para morar ou para alugar e começa já a ter rendimento ou usufruir do imóvel já. Então depende da necessidade de cada um. As duas coisas são boas, mas precisa pensar no que faz sentido para quem for comprar. E essa questão, comprar ou alugar? O que é mais vantajoso financeiramente? Tenho dinheiro, invisto ele e alugo uma casa, ou compro uma casa e não invisto nada, mas pelo menos estou lá com a minha casinha quitada? Então, tudo eu falo que gera demanda imobiliária, né? Tudo gera demanda imobiliária. Você vê tudo. Olha só que engraçado, nós temos um movimento interessante de pessoas entre 20 e 40 anos que não querem comprar imóvel porque falam que querem, eu quero curtir, eu não quero ficar presa. Não quero ficar presa, não quero ter raiz, eu quero morar hoje aqui, eu quero morar hoje lá, eu quero morar depois lá, eu quero viajar e eu não quero estar presa. Legal, é uma geração e a gente tem que respeitar isso, tá tudo bem. Só que isso faz com que o preço dos aluguéis se valorizem mais e gera uma demanda imobiliária para quem? Para a geração dos 50 e 60 anos que compram os imóveis para essa geração dos 20 e 40 alugar. Então, tudo gera demanda imobiliária, entendeu? Verdade. Então, comprar ou alugar depende também da necessidade, depende da geração. Então, tem geração que compra o imóvel para outras gerações alugar e viver a vida da forma como acha que é mais interessante. Mas financeiramente falando, assim, não tem... Depende da necessidade? Às vezes, um imóvel no centro é bom, mas talvez um imóvel que está em um lugar um pouco mais afastado, mas perto de um grande potencial, talvez a cidade vá crescer para esse lugar. Então tem um potencial de valorização muito grande. Já aconteceu de um cliente chegar para você com uma ideia e você mostrar através de contas e de experiência, fala assim, olha, essa ideia que você chegou aqui não é tão boa, vamos por tal caminho. E a pessoa mudar totalmente? Sim, acontece. A gente, claro, respeita sempre o que o cliente quer, mas a gente mostra e traz a experiência que nós temos
como uma sugestão. Olha, o que é que você acha de fazer assim, assim, assado? E aí mostra com números, olha, aqui tem um potencial de valorização grande por conta da localização, aqui vai, talvez, aqui é um vetor de crescimento da cidade, o que você acha e tal. E aí a pessoa falou, não, faz sentido ou não faz sentido por causa disso, disso, disso. Então, já aconteceu da gente mudar totalmente a ideia e também aconteceu, não, eu quero aqui porque eu quero aqui. Às vezes a pessoa vem, eu quero isso. Ponto final. E aí tá tudo bem, né? Sim. De acordo com a necessidade de cada um. Maravilha. Ai, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Dá pra gente ficar conversando mais umas 2 horas ainda. Mas eu sei que você dá palestra também, né? Sim, tenho palestrado aí em alguns estados do país. Sim, demais. Sim, bem legal. E sempre levando aí o nosso mercado imobiliário, a valorização do nosso mercado e a importância do mercado imobiliário para as pessoas que eu acho... Eu costumo dizer que eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Que legal. E essa faz a diferença, né? Sem dúvida. Você trabalhar com aquilo que você ama, as pessoas percebem isso no olhar. Sim, e as pessoas... os profissionais tratam as coisas como venda, né? E eu tenho uma frase importante, não é venda, é vida. É vida de quem está vendendo, é vida de quem está comprando, é vida de quem está alugando. Então, quando a gente parar de tratar as coisas como venda e ver como vida, as coisas ficam tudo mais fáceis, né? Tudo mais apaixonantes. E como você falou, né? Você contou a sua história no começo. Eu cresci vendo o sonho dos meus pais se tornando realidade, que era construir a nossa casa própria. Então você trabalha com o sonho das pessoas. Exato. Isso é muito sério e é muito bonito. Sim. As pessoas costumam ver mercado imobiliário como metro quadrado, como posição solar, ferro, cimento, tijolo. Não é isso. É muito mais do que isso. O sonho de 87% dos brasileiros é comprar um imóvel. Por isso eu costumo dizer que não é venda, é a vida de todo brasileiro, é a vida que está ali. Então, é interessante. É demais. É apaixonante. É apaixonante. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Nadine. Foi muito bom. Deus abençoe. Amém, você também. Obrigada. E o Up Entrevista vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa com outro tema muito interessante para você. Fique ligadinho. Até mais. Até.